Oiê, pessoas tão amadinhos do meu coração! Como é que vocês estão? Reclamando? Segunda-feira, em rede social, só dá resmungação. Muitas pessoas reclamando, principalmente da segunda-feira. Eu acho que eu nunca vou entender isso. É fácil para mim. Eu tenho sérios problemas com o tempo, né? O mate está muito barulhento? Espero que não. Mas se a gente olhar através da razão, da lógica, se a gente retirar o rótulo do dia chamado segunda-feira, ele vai ser mais um dia só. Colocar um estigma em cima da segunda-feira, este dia chama segunda, porque já é o segundo dia da semana. O primeiro começa daquele jeito gostoso, e o primeiro dia da semana é domingo. Eu que não tenho muita ligação com o tempo gregoriano, sei disso. Vocês podem até saber, mas acho que vocês ainda não têm a consciência disso. O primeiro dia da semana foi gostoso, e aí quando chega no segundo dia vocês já estão reclamando. Daniel, não pode. Eu estou aqui fora do horário convencional, uma porque eu estou quebrando meus próprios padrões. Outra porque eu fui inspirada a vir gravar uma mensagem para a semana. A inspiração, quando ela resolve me dar uma ordem, não importa quantos dias eu procrastino, mais cedo ou mais tarde eu vou ter que fazer o que ela está pedindo. Isso é para escrever, para pintar, para qualquer coisa. Já aconteceu de vir uma poesia, um texto na minha mente e eu me recusar a sentar e escrever. Passou dias, aquelas palavras elas ficavam se debatendo dentro da minha cabeça. Enquanto eu não sentava e escrevia tudo, não parava. E no último vídeo, me veio muito mais palavras para dizer, mas como o vídeo ficou bem longo, eu reprimi. E o que? Eu estou baixando o volume do celular para não atrapalhar. Já não basta o barulho do note, né? Que deve estar gritando aí no ouvido de vocês. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. E o que acontece quando a gente reprime alguma coisa? Seja boa ou seja ruim. Em algum momento a gente vai explodir. Em algum momento o que foi reprimido vai ser exteriorizado. Mas se isso acontecer, quando tudo que a gente reprimiu alcançar um ápice, vem para fora todo desgovernado. Isso explica as atitudes com um impulso, é desenfreado, tipo um carro desgovernado, sabe? Então, achei interessante que as palavras reprimidas que estão aqui e aqui
praticamente berrando, gritando dentro de mim, vão ser usadas para a mensagem da semana. Antes, porém, desculpa, a marca registrada dos meus vídeos, a tosse. Antes, porém, eu quero me lembrar com vocês que enquanto eu gravava o último vídeo, eu ouvi assim: mas é muito fácil. A sua criança interior está aí, tão intacta, tão presente, tendo os seus 5 primeiros anos de vida tão incríveis. E com certeza você deve ter tido uma vida muito boa. A grande maioria das pessoas, mesmo que inconscientemente, relaciona uma vida boa, uma vida plena, com estabilidade financeira. A sua segunda-feira nunca é legal exatamente por causa da sua vida financeira. Porque você tem que encarar os dias de trabalho. Trabalhar não é agradável, principalmente se você não trabalha com o que você gosta. Quando você trabalha com a opção que você tem. E você trabalha porque você tem responsabilidades, você tem compromissos, e muitos deles vêm à tona na segunda-feira. O final de semana se tornou um período onde a gente pode dar as costas para os nossos problemas financeiros e na segunda nós começamos a encará-los novamente. É um condicionamento inconsciente que está na hora de todo mundo começar a vasculhar como se aqui houvesse ou fosse um sótão. O sótão ou o porão é como a gaveta de tranqueira, onde tudo aquilo que a gente resolve depois o que vai fazer, vai jogando. Os meus 5 primeiros anos de vida, eles não foram bons financeiramente. Desculpa. Meus pais se casaram 3 meses antes de eu nascer. E para esse casamento acontecer, meu pai comprou um terreno e construiu 2 cômodos e um banheiro rapidinho, porque eu já ia nascer. E, porque minha mãe estava grávida, ele queria se casar direitinho com ela. E dar para ela uma casa digna para ela morar e uma casa digna para receber a primeira filha. Meus 5 primeiros anos de vida foi um modo de vida bem modesto, bem humilde, bem simples. É por isso que eu sempre digo que eu sou roceira. Não tinha uma vida financeira estável, apesar da profissão do meu pai, porque eles estavam pagando um terreno e os materiais para construir a casa em suaves prestações. Demorou muito tempo para eles conseguirem pagar isso aqui. Isso quer dizer
que todo o restante do orçamento familiar foi reduzido. Eles viviam ali no aperto financeiro. Então, não era o nosso modo de vida especificamente, o nosso nível financeiro que fez com que meus 5 primeiros anos de vida fossem maravilhosos. Não. Foi o modo de vida, foram os valores em relação à vida, à família, a ser. Foi aquele amor bem presente, familiar. Foi o modo como eu fui criada. Nada disso tem a ver com o financeiro. Há coisas, há bens que eles estão sim à disposição de todos nós, que dinheiro nenhum não paga. E esses bens, eles não estão ao nosso redor. Eles são gerados dentro de nós. Se eu tivesse sido criada numa família abastarda, talvez eu não fosse quem eu sou, talvez eu nem estivesse aqui. Talvez eu não tivesse tanto interesse em que as pessoas tivessem uma vida melhor. Hoje, alguém pode dizer, é muito fácil você gravar um vídeo e vir com esse papo de positivismo, de otimismo, estando bem na sua área de conforto. Pelo menos aqui onde eu moro, todo mundo tem a ilusão de que asiáticos, todos eles são bem-sucedidos financeiramente, que todos eles são montados na grana. Existe asiático pobre no Brasil. Eu nasci pobre, eu continuo pobre, embora houve um período na minha vida que eu conheci o que é não ser pobre. Isso foi ruim? Foi ruim perder tudo? Foi ruim deixar o tempo das vacas gordas? Na época foi muito ruim, porque tudo é costume. Eu estava, naquela época, sim, eu estava na minha área de conforto, eu estava acostumada a tudo estar bem, tudo estar sob controle. Hoje eu compreendo que aquilo foi necessário acontecer para que eu resgatasse os verdadeiros valores e também compreendesse que tudo o que é matéria, tudo o que pertence ao plano físico tem prazo de validade, tem tempo de duração, tudo passa. Não podemos determinar nada como absoluto, como permanente, principalmente a matéria. Hoje eu vivo num porão. Eu transformei um porão em 2 cômodos e um banheiro. 2 cômodos simples, práticos, onde eu tenho o que eu preciso para trabalhar, para viver, para dormir em paz, para me alimentar. Nada glamouroso, nada sofisticado, tudo tão simples como foi quando eu nasci. De repente, voltar para a casa onde eu nasci
poderia me fazer pensar que eu retrocedi na vida, porque eu cheguei num ponto e voltar para casa é como se eu tivesse andado para trás. Não foi isso. Na verdade, tudo depende do modo como você enxerga as coisas e interpreta as coisas. Eu não retrocedi na vida. Eu não perdi coisas grandes e passei a ter nada. Eu não voltei para trás. Eu voltei para o lugar que me possibilita resgatar o que realmente pertence à minha base, ainda mais em um momento em que eu estava totalmente desestruturada, psicologicamente, emocionalmente, afetivamente. O único lugar no mundo que podia favorecer com que eu resgatasse aquela base, onde a criança de 5 anos foi criada, é aqui nesse porão. Às vezes, tem dias assim que eu penso, eu não poderia ter chegado tão fundo no poço. Não bastasse ter chegado no fundo do poço, eu ainda pareço estar cavando para ir mais fundo. Às vezes passa esse pensamento na minha cabeça. Eu nunca imaginei que eu viveria nas condições que eu vivo hoje. Só que a minha perspectiva sobre tudo mudou. O modo como eu enxergo e interpreto as coisas mudou. Não é um esforço em me convencer de pensar diferente. Não é uma ilusão criada pela minha mente. É um estado de consciência. Einstein disse que uma vez que a nossa mente ela se expande, ela nunca mais volta para o mesmo estado. É nisso que a gente tem que prestar atenção. Ao longo da vida, não existe isso de retroceder, de regredir, de voltar atrás. De uma forma ou de outra, nós sempre vamos estar seguindo. Mesmo quando parece que a gente voltou para a estaca zero. Afirmar que a gente regrediu é a mesma coisa de afirmar que é possível voltar aos ponteiros do relógio, ir para o passado e recomeçar de lá, como se a vida e viver fosse um jogo de tabuleiro. E não é. Existe um chamado interno constante que fica dizendo, vai. E se você parar para pensar, a gente sempre está obedecendo isso. Na psicanálise, todo tipo de perda que causa sofrimento é considerado luto. O que quer dizer que o luto não é só perder os entes queridos. É tudo aquilo onde estava o nosso coração, e o nosso coração está... Onde está o nosso coração é onde está o nosso tesouro. Esta frase e a outra que eu citei no último vídeo é a mensagem deste. O seu tesouro está onde está o seu coração. E a boca
Confessa o que o coração está cheio. Se todo o seu foco, se toda vibração, se toda prece, oração estiver direcionada ao que é material, há um grande risco de você acabar se frustrando. Tudo no plano físico passa, tanto que é bom quanto que é ruim. E em meio a tudo isso, se nós formos selecionar o que realmente permanece, você vai concluir que o que permanece o dinheiro não compra. Eu tanto tive uma vida muito, muito boa financeiramente, quanto já cheguei lá embaixo do fundo do poço. Eu posso garantir. Você pode ter uma casa boa, um carro bom, você pode viver viajando, você pode comprar tudo que você quer, você pode vestir as melhores roupas, você pode ir nos mesmos lugares. Se o teu mundo interior não estiver bem, nada vai ser o suficiente. Nada vai conseguir te satisfazer. Tudo ainda vai gerar a mesma sensação que existe naquele que não tem nada, naquele que perde tudo. Só mudam os cenários, só mudam as situações, mas o que a gente sente continua igual. Esta é a prova que não é nada do que está externo que nos leva à plenitude. Eu já conheci pessoas muito, muito pobres, muito humildes, sempre com uma palavra de esperança, sempre com um sorriso nos lábios, sempre vibrando positividade e otimismo. Era algo que me chocava, porque se nós olharmos com os olhos superficiais, tudo o que se resumia à vida da pessoa, a gente se pergunta, por que ela é feliz desse jeito? Por que ela consegue acreditar tanto? Olha a vida que ela tem, olha onde ela mora. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu já trabalhei muito nessa vida, de tudo que é tipo de coisa. Para quê? Para acontecer um divórcio, acabar meu casamento, eu perder tudo e morar num porão. Há alguma derrota nisso? Não. Porque em nenhum momento da minha vida, com exceção de quando eu fui mãe, claro, nenhum outro momento da minha vida eu fui tão feliz como eu sou agora. É nesse ponto da vida que eu cheguei, é que eu consigo ter a consciência do que realmente tem valor e o que importa na nossa vida. Se a boca confessa que o coração está cheio, toda vez que você reclama da segunda-feira, você está vibrando negativamente pelo seu dia. O universo, a espiritualidade, a vida, elas não compreendem as nossas expressões negativas.
eles não sabem o que significa a palavra não. Toda vez que você diz, meu dia tá uma droga, meu dia tá uma meleca, vai ser uma droga, vai ser uma meleca. Porque o que a vida, o universo, a espiritualidade compreende é energia, vibrações e frequência. Toda vez que você usa a sua voz, você está vibrando. Toda vez que você vibra, a sua vibração vai ao encontro de uma frequência. E toda vez que a sua vibração encontra essa frequência ela vai estar nessa mesma energia negativa. E aí ela reverbera e volta para você. Isso pode ser chamado física, isso pode ser chamado filosofia, isso pode ser chamado espiritualidade. Se você é uma pessoa que recorre a um templo, a uma religião, a uma mesa de tarô, a um consultório, para ter as respostas que você precisa já, logo, talvez você não saiba da responsabilidade que é dar esse passo. Não é questão de religião, não é questão de CID, de estado psicológico, não é questão de nível de espiritualidade, é questão do movimento que se dá. Quantas e quantas pessoas neste momento estão passando por uma situação financeira difícil e escondidinha à noite, está chorando, está fazendo as suas preces, cada um dentro da sua crença, pedindo uma solução, sem saber que a partir do momento em que você se prostra, pedindo ajuda a uma força maior, você está dando o primeiro passo no caminho da espiritualidade. Esse caminho é que se deveria ter o foco de que não se pode voltar atrás. Quantas pessoas voltam atrás? Quando precisa, recorre. Quando é atendido, volta. Sai do caminho. E o problema volta. Não é diferente se a espiritualidade agir através de uma terapia, de uma religião, de um ritual, de um modo de vida. Espiritualidade é tudo. Espiritualidade é tudo que é abstrato. Espiritualidade é tudo o que a sua essência produz. E a essência, ela só produz virtudes. Se você não está produzindo virtudes, o seu animal bípede está no comando e o seu animal bípede é predisposto a reclamar, a se focar em problemas. É só observar um animal. Se ele encontra um obstáculo na frente dele, o comportamento dele, por várias vezes, vai demonstrar que uma incapacidade de transpor o obstáculo. Só que a cada tentativa de transpor, quando ele dá meia volta e parece que ele está desistindo, ele também está processando aquela situação. Até que em dado momento ele consegue transpor. O animal bípede humano perdeu as capacidades. Ele vai perdendo cada vez mais.
É preciso resgatar as capacidades tanto do cérebro quanto da mente. O cérebro, ele processa com base no animal bípede, mas a mente, ela processa de acordo com a essência, e a essência, ela está fortemente conectada a outro plano, a outra realidade, naquela onde os nossos sonhos existem. E toda vez que a gente concretiza, nós estamos materializando. Focar na sua dificuldade financeira não vai mudar nada se você não se movimentar para que isso aconteça. Ah, mas eu estou muito cansada. Claro. Às vezes dá a impressão que a gente está dando murro em ponta de faca, né? Mas o teu coração, o teu tesouro está onde está seu coração. A solução não é dar murro em ponta de faca. Às vezes, a solução está em apenas dizer aquilo que o teu coração está cheio. Trazer o mundo externo para o mundo interno vai te deixar doente. Mas se você começar a manifestar o teu mundo interno e trazer ele para fora, você não tem ideia do que você pode mudar na sua vida. É tudo de dentro para fora. Isso quer dizer que se de dentro estiver vindo o que é negativo, o que é pesado, o que é denso, o que é ruim, vai reverberar a mesma coisa. Teu foco todinho está na tua situação financeira e o tempo está passando. A vida está passando. Você está deixando de viver por causa daquilo que é perecível, achando que viver é ter, é manter-se no condicionamento e fazer o que todo mundo faz e que julga ser status. O dinheiro acaba. Tudo acaba nesse plano. Você foca onde? No financeiro. E aí, você passa uma vida dando muito enquanto de faca, seguindo esse mesmo padrão. Clama, soa, trabalha, repete um trabalho que não gosta, estando num lugar que não quer estar. E o tempo passa, a vida passa. Desculpa. E um dia a vida também acaba. Tudo que você conquistou fica. Todos os seus problemas financeiros ficam. Se focar no que é material e que um dia passa, é um tipo de cegueira. É uma limitação da visão. Uma incapacidade de enxergar muito além. É muito fácil falar essas palavras estando numa área de conforto. Eu não estou numa área de conforto. Falar do meu real estado financeiro, no geral, é meio que
Eu me sinto assim me colocando num coitadismo, num vitimismo. Pobre coitada. Pobre sim. Eu gosto de pobre. Ser pobre me mantém nos meus reais valores. Mas eu não estou numa área de conforto. Não é confortável você viver precisando dos outros. Não é confortável saber que toda vez que o seu corpo manifesta cansaço, você se lembra do quanto você trabalhou e todo o esforço empenhado no trabalho resultou em nada, porque eu não tenho mais nada, eu perdi tudo. É fácil ser positivo, otimista numa área de conforto. Eu estou falando tudo isso para vocês estando no fundo do poço da minha vida financeira. É uma ilusão que eu criei? É uma esperança tola? Não. É uma consciência com os reais valores de tudo o que nós possuímos. E o mais importante, o que tem mais valor é a nossa vida. É por isso que constantemente nós vamos ouvir que nós temos que nos dar prioridade, que nós temos que gostar mais de nós, que nós temos que nos autoconhecer. Não existe a nossa realidade se nós não existirmos. Quando é dito que a realidade somos nós que criamos, está falando de tudo isso. Sua vida, só você pode viver. Só você tem o poder de colocar e tirar na sua vida. É difícil encarar diversas coisas. É por isso que muita gente foge da terapia, desiste da religião, de qualquer crença, até da família. Um dos maiores inimigos de nós mesmos é a confrontação. Tudo o que exige que a gente se confronte conosco mesmo, a gente corre. Nós não queremos encarar que se estar ruim hoje é uma consequência, assim como se está bom hoje também é consequência. Nós temos um poder que nós não temos a noção de possuir. A realidade somos nós quem criamos. Sua vida só você pode viver. Tudo é de dentro para fora. Você coloca, você tira da tua vida. Tá ruim porque é consequência de algum momento. Você criou essa situação de estar ruim. Nós somos predispostos a ficar procurando culpados para tudo. Mas não há culpados. Este corpo é o veículo que nos permite transitar nesta vida que nós ganhamos. Vai além de poder ter uma bicicleta, um carro, um skate, um patins, ou um ônibus coletivo e ir para onde quer. Vocês não conseguem fazer isso? Eu não. Eu fui criada, condicionada a não poder transitar sozinha.
a não poder usar determinados tipos de veículos. Vocês não, vocês podem. Agora imagine que vocês podem, além disso, aqui, vocês são mais do que esse corpo perecível que tem prazo de validade. Vocês são portadores da centelha divina. O que vocês realmente são não é a imagem refletida no espelho, não é a imagem do selfie, não é a imagem na câmera do celular. Quem vocês de fato são está dentro. A centelha, a faísquinha da chama divina. É por isso que somos imagem e semelhança dele. Manifesta essa chama. Começa a trazer o seu mundo interno para fora. É por isso que cada um de nós fomos feitos únicos. É por isso. Porque ninguém pode co-criar nada na vida de ninguém, a não ser cada um. Na situação que você está, você vai perder o que se você tentar fazer diferente. Doeu saber que a sua situação atual é uma consequência de uma escolha sua, de uma ação sua? É dói. A gente sempre quer estar certo. Só que, toda vez que você diz, eu não saio dessa situação, essa situação sempre se repete, isso significa que você sempre está escolhendo da mesma forma. Você sempre está repetindo alguma coisa. Você está preso dentro de um padrão. Está na hora de quebrar o padrão. Está na hora de quebrar a mesmice. Está na hora de parar de fazer do mesmo jeito que sempre tem se feito. Que tal experimentar por uma semana? Tentar. Porque não dá para criar um hábito do dia para a noite, de uma semana para outra. Tentar já é se movimentar. Que tal tentar por uma semana ver as coisas sobre outras perspectivas, fazer escolhas que quebrem o padrão onde vocês estão presos, dar mais atenção a pequenos detalhes do cotidiano, usar mais os sentidos. O que vocês sentem quando vocês observam determinadas coisas e o que vocês estão observando? O que vocês sentem ou captam com a audição? O que a sua expressão verbal está vibrando? Você realmente sabe o que você está falando? E quando você fala, você está vibrando que tipo de energia? O que você tem sentido além de frustração, de mágoa, de rancor, de tristeza? O que mais se sente? Se eu te pedir para você lembrar agora qual é a sensação do vento lá dentro, você lembra? E qual foi a última vez que você sentiu isso? Qual foi a última vez que você fez um carinho numa flor, que você admirou ela? O foco não deve estar no mundo externo. O
foco tem que estar dentro. Por que dentro? Tudo que você sente exteriormente, ele é processado dentro. Só tentar é agir. Experimenta. Lembra quando a mamãe vinha com a colher de comida? Você via uma coisa que você não estava afim? Tinha uma cara que era ruim? E a mamãe falava, mas você nem experimentou, experimenta. Você é o co-criador da sua vida. Você será o co-criador da sua semana. Olha a responsabilidade. Eu gostaria de saber, no próximo final de semana, como foi a sua semana. No que ela mudou, o que aconteceu de diferente. Porque todo santo dia, todas as semanas, todos os meses, é isso que nós fazemos. Nós co-criamos a nossa realidade. O simples fato de você tentar, você vai alterar alguma coisa na sua semana. Tenta. Não tem nada para perder. Eu desejo, eu vibro uma semana de lições aprendidas, de realizações, de satisfações. Assim seja. Beijos na alma, preciosa.